Vanessa não precisou levantar a voz. Disse como quem põe um selo numa carta, seco. Definitivo, e o som espalhou-se pela mesa comprida como uma racha no vidro. Alguns primos riram. Os gêmeos dela brindaram com sumo espumoso importado em copos de cristal. A minha filha, Lily, enroscou os dedos pequenos no copo simples, e olhou para mim. Não respondeu, não pediu outra coisa, só procurou a minha cara, à procura de um sinal de que pertencia ali. A sala estava bonita de propósito, toalhas brancas, velas a tremer, talheres de prata alinhados como soldados à mesa principal. O nosso lugar ficava numa ponta, quase a tocar na parede, o canto dos que não contam. À frente de Lily, alguém tinha pousado talheres de plástico. Para ela está bom, ouvi antes, dito num sussurro que não era sussurro. O som do piano ao fundo tentava cobrir tudo. Não conseguiu. Por fora, sorri como quem está habituada. Por dentro, contei ainda mais uma vez. A primeira festa em que pediram a Lily para não mexer nas coisas caras. O Natal em que ela não recebeu presente, para não estragar expectativas. A mensagem que enviei à minha mãe com a foto da peça da escola, que ela viu e não respondeu. Não foi um erro, foi um padrão. A minha mãe ergueu o copo, impecável como sempre, e disse sem me olhar, "Sê agradecida. Claire, tu e a tua sorte. Por estares aqui, sentiu, sorte, como se fosse esmola. Vanessa, a filha perfeita, a anfitriã perfeita, inclinou-se para o marido. Daniel, com um sorriso que aprendeu em espelhos. Ele não me fitou, nunca me fitava quando as piadas eram sobre mim. Olhei outra vez para Lily. O vidro do copo dela tinha uma mancha de calcário na borda. Coisa pequena, minúscula, mas era um manifesto. Era assim que nos queriam, limpas o suficiente para não envergonhar. Baratas o suficiente para não pesar. Ela pode beber água da torneira. Repeti a frase por dentro. Devagar, sentia a estalar por baixo de memórias antigas, a massa que eu amassei às 3 da manhã. As bandejas queimadas. As encomendas que não chegaram. Lembrei-me de Lily a adormecer no tapete da cozinha, coberta com o meu casaco, enquanto eu fazia mais uma fornada. Lembrei-me dela a abrir os olhos e dizer, meio riso, meio bocejo, está tudo bem. Mamã, eu acredito nos teus bolinhos. Acreditou quando ninguém acreditava, muito antes de eu ter paredes, mesas, luzes quentes, antes de me chamarem, sorte, antes de me mandarem para a ponta da mesa. Vanessa estalou a língua. Se tivesses avisado que vinhas, tínhamos preparado melhor para ela. Melhor, significava outro copo de plástico. Talvez uma palhinha colorida, melhor para calar, não para elevar. Daniel riu-se pelo nariz. A minha mãe manteve a postura altiva de quem nunca erra. E os gêmeos brindaram outra vez. As bolhinhas do sumo a subirem apressadas, como se tivessem medo de ficar para trás. A sala cheirava a molho caro e alguma coisa azeda que eu conhecia bem, a condescendência. É um cheiro doce ao princípio. Depois fica pesado. Entranha-se no cabelo, na roupa, no nome que a família te chama. Trabalhares numa pastelaria é fofo. Disseram-me uma vez. Ao menos tens em que te ocupar. Ocupação. Como se o que eu fazia não fosse trabalho. Apenas uma brincadeira com açúcar até eu arranjar uma vida, a sério. Respirei fundo. Senti a garganta fechar por um segundo, não de vergonha, de luto. O luto de anos a aceitar migalhas. A baixar o tom. A encolher-me para caber onde me queriam pôr. O luto de ver a minha filha a aprender a mesma coreografia. Pede pouco. Ocupa menos. Não incomodes. Foi então que percebi, isto não era um jantar. Era um ritual. É naquele ritual. Eu era o lembrete do que eles diziam que eu não seria nunca. A mão de Lily tocou na minha manga. Está tudo bem, mamã, murmurou, a frase favorita dela para colar os meus pedaços quando me partiam por dentro. Eu não queria que aos 7 anos ela fosse cola para ninguém. Queria que fosse criança. Queria que soubesse, sem que ninguém precisasse dizer, que o lugar dela não é um canto. Ouvi, ao longe, o riso de uma tia. Alguém disse qualquer coisa sobre não darmos tanto nas vistas. Uma prima mexeu na câmara para apanhar os meninos lindos, com as taças brilhantes. Lily olhou-os. Depois olhou o seu copo. A água dormia quieta, sem uma única bolha a subir. Senti o corpo ficar muito quieto. É assim que a coragem aparece em mim, não é fogotório. É silêncio. Primeiro no peito, depois nas mãos, depois no tom de voz. Um silêncio tão nítido que corta. Olhei para a minha mãe. Ela tinha aquela expressão de cálculo que usa quando o mundo não corresponde aos seus planos. Nunca gostou de surpresas, especialmente as que não controla. Olhei para Vanessa. Percebi de repente que todo o brilho dela precisava de sombras à volta. Eu e a minha filha tínhamos sido sombras perfeitas durante anos. Vai, bebe, alguém disse a Lily, impaciente, como se a demora fosse falta de educação. Lily levou o copo à boca. A água tocou-lhe os lábios. E foi nesse segundo, no microfranzir das sobrancelhas dela,
quase invisível, que tudo dentro de mim se alinhou. Se há heranças que eu recuso passar à minha filha, a primeira é esta: aprender a aceitar pouco. Senti a espinha endireitar, vagarosa, como uma porta que finalmente assenta no aro. O coração bateu uma vez. Firme. A voz veio do mesmo lugar do meu silêncio, baixo. Claro, sem tremer. Basta. A palavra caiu na mesa como uma peça bem colocada num jogo longo, sem espetáculo. Sem pedido de licença, inevitável. O riso cortou. O piano calou-se. Os olhos todos viraram. Vanessa piscou, confusa, como quem não entende a gramática do não. Daniela endireitou-se na cadeira. A minha mãe crispou a boca num meio sorriso tenso. O preferido dela quando quer que eu recuo por vergonha. Eu não recuei. Passei a mão pelo cabelo de Lili. Ela pousou o copo, devagar, como se entendesse que tinha acontecido qualquer coisa importante e invisível. Inclinei-me para ela, o suficiente para que só ela me ouvisse. Daqui para a frente, ninguém decide o que te cabe. Endireitei-me. A coragem não pede desculpa, pede consequência. E eu tinha-as preparadas. Levantei a faca de sobremesa. Toquei de leve na borda da taça. O som metálico, cristalino, rasgou a sala em duas metades, o antes e o depois. Ao fundo, vi o empregado que já sabia, já estava a caminho com a caixa. Respirei, uma última vez, no silêncio que eu própria tinha construído. Antes da sobremesa, disse. E a minha voz não precisou de gritar, gostava de celebrar outra coisa. O empregado aproximou-se com a caixa entre as mãos, não como quem traz uma sobremesa, mas como quem carrega um ponto final. As velas tremeram. O ruído de talheres abrandou. Senti Lili encostar-se um pouco mais a mim, não era medo. Era aquela curiosidade séria que as crianças têm quando percebem que os adultos estão prestes a dizer uma verdade. Pousei a caixa ao centro. Não fiz discurso. Respirei. Levantei a tampa com cuidado. O cheiro a glacê subiu primeiro. Doce e limpo, e depois rodei o prato. Devagar, para que todos pudessem ler. Somente proprietários. As letras, pretas e firmes, assentavam num branco impecável. E foi curioso, não foi de surpresa, foi silêncio. O tipo de silêncio que denuncia quem entende antes dos outros. Vanessa foi a primeira a perceber, a haste do copo tremeu na mão dela. Um tremor pequeno, mas impossível de esconder. Daniel tentou sorrir, como quem diz, é só uma graça. A minha mãe arrumou o queixo por dentro do pescoço, o gesto mais próximo de desconforto que ela permite a si própria em público. Agarrei a mão de Lili e dei-lhe a faca de sobremesa. Queres fazer a primeira fatia? Perguntei. Ela olhou para mim, como se pedisse autorização para acreditar. Assenti. Os dedos dela pousaram no cabo com cuidado de cirurgiã. O gume tocou o glacê, e tanto a mesa deles como a nossa prenderam a respiração ao mesmo tempo. Antes de a lâmina descer, ouvi Daniel pigarrar. Espera, o que é isto, afinal? Levantei os olhos, mansos. Isto, disse, é uma recordação. E a memória veio inteira, sem pedir licença. 3 anos atrás, o porta-bagagens do meu carro era a minha montra. Eu estacionava junto ao mercado, em Setúbal, e abria as caixas às 6:30 da manhã. Mãos frias, massa morna, contas a descoberto. 3 bancos disseram não ao meu pedido de crédito. O gerente do último sorriu como quem dá uma palmada na cabeça a um cão, sem fiador. Impossível. Olhei para a minha mãe. Ela ajeitou o casaco e disse que era irresponsável colocar o nome dela em aventuras. 2 fornalhas queimadas, um extintor gasto, um serralheiro a horas mortas a consertar portas de forno com fita metálica. Lili, enroscada no meu casaco, a dormir no tapete da cozinha. A luz de néon a piscar, aberto, mesmo quando eu me sentia fechada por dentro. É ainda assim. Todas as manhãs ela abria os olhos. Trófega. E sussurrava, eu acredito nos teus bolinhos. Mamã. Voltei à mesa. Ao agora, a faca deslizou mais 1 centímetro. Sempre disseste que eu devia ser agradecida. Mãe, continuei, a voz baixa como quem conta segredos a uma criança. Eu agradeço. A mim, à menina que adormeceu no chão. À mulher que não desistiu quando lhe chamaram ocupação. É já agora. A quem me disse, não, economizou-me juros. Vanessa lançou um riso curto. Nervoso. Está bem, Claire, mas, isto é um jantar de família. Para que é a teatralidade? Sorri sem dentes. Para que fique claro. Encostei a faca, mas ainda não cortei. O bolo era um palco e, uma vez na vida, o texto era meu. Há 18 meses, abri a primeira loja. 12 pessoas na equipa, depois 19, agora 27. Lucro operacional ao 7º mês. Contratos com 2 hotéis que juraram que cupcakes não vendem a sério, e, mesmo assim, pedem mais todas as semanas. É no próximo mês. Abrimos a 2ª loja. O contrato da 3ª está assinado. Senti os olhos a pesarem em mim. Disse o que importava.
Onde importava? Em Lisboa, Campo de Ourique e Parque das Nações. E a terceira? Cascais. Uma colher bateu no prato de alguém. Sem querer, os gêmeos de Vanessa pararam de sorrir. Daniel endireitou a postura. Outra vez. Mas, tu trabalhavas numa pastelaria, disse. Como se me resgatasse do exagero. Trabalhava, fiz uma pausa, nesta. O som das letras dentro deles foi fazendo caminho. A minha mãe molhou os lábios, calculando um tom que não a comprometesse. Se tivesses dito, articulou. Limpa, não teríamos falado assim. Não era pergunta. Era uma tentativa de reescrever o passado com um verbo no condicional. Vocês sabiam, não precisei de subir o volume, sabiam quando me sentavam no canto. Quando pousavam talheres de plástico à frente da Lili. Quando chamavam, sorte, ou que eu paguei com sono. Queimaduras e, não, de banco. Sabiam, só não vos importou. O bolo esperava. Lili olhava-me como se reconhecesse. Pela primeira vez. A casa na minha voz. Mudei de pega. Dei-lhe a faca de novo. Ela cortou. O glacê cedeu. Limpo. Como uma página que aceita o primeiro risco de caneta. Não percebo, Vanessa insistiu. Uma mão a agitar no ar. Somente proprietários. Queres dizer o quê? Que só tu podes cortar? Quero dizer que, a partir de hoje, eu escolho quem se senta à mesa onde construí o que é meu. Olhei à volta. Não para desafiar, mas para estabelecer, e que, proprietário, não é só quem tem um nome no papel, é quem assume a responsabilidade pelo que constrói. Senti um rubor a subir-me ao rosto, não de vergonha, de presença. O que fizera de mim uma boa pasteleira foi o mesmo que me trouxe até ali, precisão. Na massa, a diferença entre fofo e enqueijado são gramas e tempo. Na vida, a diferença entre humilhação e limite são palavras ditas na hora certa. Ainda assim, o timing, Daniel arriscou, parece, público demais. Público foi quando disseram, ela que beba a água da torneira. Público foi quando alguém decidiu que a minha filha merecia menos. Inclinei a cabeça. O resto é só verdade com luz acesa. A mão de Lili pousou no meu pulso, a nossa senha antiga para, estou aqui. Estava. E eu, pela primeira vez, não estava só para defender, estava para definir. O empregado aproximou-se discretamente. Como combinado. E pousou ao meu lado um pequeno envelope branco. Senti a curiosidade de Vanessa esticar-se até ali como uma sombra. E já que falamos de mesas, disse, olhando de frente para a sala inteira. Sem pressa, vamos pôr cada um no seu lugar. Levantei o olhar para o chefe de sala, que me aguardava junto ao balcão com um aceno quase imperceptível. Traga, por favor, o que está reservado para a mesa 1, pedi. Clara, e trate do restante conforme combinado. Vanessa endireitou-se, alarmada. Mesa 1 é a nossa mesa. Não respondi. O empregado inclinou a cabeça em sinal de entendimento. As velas fizeram uma dança pequena quando ele passou. 2 colegas começaram a deslocar discretamente os arranjos. As taças. As cadeiras. Apontei a fatia que Lili acabara de separar e empurrei o prato para o centro. Sirvam, disse. Hoje celebramos quem trabalha e sustenta. Peguei no envelope. Pesava pouco, o suficiente para prometer a próxima peça do puzzle. Toquei no ombro de Lili. Ela percebeu. A minha mãe inspirou. Curta. Como quem percebe que o guião mudou e ela já não tem as falas principais. Vanessa mordeu o lábio. Daniel procurou o olhar de alguém para se orientar e não o encontrou. Isto é, exagero, ensaiou Vanessa. Pela terceira vez. Olhei para a menina ao meu lado. 7 anos e já sabia. Sem ninguém lhe ensinar. Que a dignidade tem gestos. O meu estava a meio caminho. Não, respondi. Com a tranquilidade de quem mede farinha sem a deixar voar. Isto é medida. Fiz um sinal subtil ao empregado. Ele avançou 2 passos. Pronto. O piano, que voltara a tocar um fio de melodia. Calou-se outra vez, não por ordem. Por respeito ao momento. A sala inclinou-se para a frente. Como um só corpo. E agora, disse, pousando o envelope entre os dedos como quem coloca a base de um bolo no prato, vamos falar de preço. O envelope parecia leve, mas tinha o peso específico das coisas que põe cada um no seu lugar. Mantive-o entre os dedos por mais um segundo, o suficiente para a sala entender que aquela folha branca ia dizer aquilo que muita gente ali evitou ouvir durante anos. Durante anos. Paguei por respeito. A minha voz saiu baixa. Reta. Hoje. O respeito vem com fatura. Fiz um gesto ao chefe de sala. Os empregados moveram-se com a precisão de quem já ensaiou. 2 velas foram retiradas da mesa 1. Os arranjos trocados. As taças reorganizadas. Ouvi o arrastar curto de cadeiras. Um suspiro engolido. A música do piano reduzir-se a um fio de ar. Vanessa endireitou-se na cadeira. Como quem perde alguns centímetros de altura sem perceber. Daniel ajeitou o guardanapo no colo. Demasiado atento ao tecido. A minha mãe manteve o queixo alto, a sua forma de não reconhecer terreno a perder. Inclinei-me até Lili e entreguei-lhe o envelope.
Leva por favor. Diz apenas, a dona pediu. Os olhos dela procuraram os meus. Não por medo, por confirmar o rumo. Assente. Lily caminhou com a seriedade das crianças que aprenderam cedo a não derramar nada, nem água. Nem dignidade. Pousou o envelope diante de Vanessa com as duas mãos. Como quem devolve algo emprestado. O papel fez um som seco contra a madeira. O que é isto? Vanessa tentou brincar. Mas a voz saiu-lhe um tom acima. Leitura simples, respondi, sem ironia. Daniel foi o primeiro a abrir. Viu-a passar os olhos pela folha. E depois a voltar à primeira linha. Como quem precisa de confirmar que o mundo funciona de maneira nova. Aluguer do salão reservado, 35 euros. Sumos espumosos importados, 2 garrafas, 28 euros. Entradas partilhadas, 2, 18 euros. Pratos principais, 6, 105 euros. Água premium, 3, 10 euros e 50 cêntimos. Subtotal, 196 euros e 50 cêntimos. Taxa de serviço, 22%, 43 euros e 23 cêntimos. Total, 239 euros e 73 cêntimos. As velas da mesa voltaram. Entretanto, a acender-se, no meu lado. Um empregado pousou ali o vinho reservado. O rótulo virado discretamente para dentro. O hábito de anos, tratar Vanessa como centro de gravidade, perdeu a órbita num minuto. E a sala viu. Isto é ridículo. Vanessa puxou o envelope de volta. Como se os números lhe mordessem a mão. Ninguém paga, taxa de serviço, em família. Mas cobram humilhação. Em voz alta, respondi, e isso não vem com desconto de parentesco. A minha mãe pigarreou. Rígida. Claire, já chega. Somos família. Não é preciso, espetáculos. Sorri sem dentes. A palavra, espetáculo, é a âncora preferida dos que sempre atuaram à vontade. Espetáculo foi deixar uma criança com talheres de plástico quando a mesa estava posta à prata. Espetáculo foi, ela pode beber água da torneira, com a sala cheia. Endireitei a coluna. Não a voz, o resto chama-se consequência. Daniel pousou a folha na mesa. O rosto dele endureceu nas bochechas. O lugar onde os homens escondem a vergonha. Paga-se e pronto, disse. A procurar uma saída limpa. Não é só pagar, acrescentei. Quase com delicadeza, é reconhecer o que se paga. Fiz um gesto discreto. O chefe de sala aproximou-se da antiga mesa 1, a de Vanessa, e, com a cortesia desarmante que só a boa hotelaria tem, indicou-lhes a mesa junto à janela. Menor, sem velas, sem centro de mesa. Não era castigo, era coerência com o que sempre nos deram. As cadeiras arrastaram. Os gêmeos resmungaram. A minha mãe hesitou um segundo a mais do que o orgulho dela tolera. Mudaram-se. O som de talheres cessou quase por completo. No silêncio, ouvi a minha própria respiração, não era ofegante. Era o respirar de quem chega ao contingente certo do seu corpo. Lily voltou a sentar-se ao meu lado. A mão quente na minha manga. Como a dizer, continua. Há contas que se pagam em dinheiro, continuei. Olhando a sala inteira. Outras pagam-se com tempo. Com não de banco. Com noites a fio. Hoje só vos peço o que sempre me pediram, que eu assumisse a conta. Vanessa levantou-se num gesto curto. A cadeira a chiar contra o chão. Estás a humilhar-me em público. Não, senti a palavra assentar como uma base de bolo bem centrada. Estou a nomear o que tu fizeste em público. E a manter a compostura que tu recusaste ter. Um primo tossiu. Incerto. Uma tia baixou a cabeça para o telemóvel como quem procura abrigo. O piano voltou a tocar qualquer coisa tênue. Sem melodia. Como se o próprio músico esperasse a resolução desta cena. Claire, a minha mãe finalmente falou-me como quem me fala. E não através de mim, isto não é teu. Esta mesa, esta sala, somos nós. Esta mesa, esta sala, repeti, foi o que eu construí quando vocês diziam que o meu trabalho era ocupar-me, respirei fundo. Eu paguei o primeiro forno com prestações que me tiraram pele. Paguei o segundo com encomendas que falharam e me ensinaram a escrever contratos. Paguei o respeito que hoje reclamo com cada vez que me sentei no canto calada para não estragar a noite de vocês. A minha mãe mordeu o interior da bochecha, o gesto antigo dela para não se desfazer em público. Pela primeira vez, vi nela quebra, não raiva, uma racha de água fria a atravessar um vidro temperado. Se me doeu, doeu. Parte de mim ainda quer entregar-lhe uma saída menos dura. Outra parte, a que cresceu, sabe que não há crescimento sem preço. E que passar a conta certa na hora certa também é amor. Mesmo que a outra pessoa não entenda assim. Vanessa esticou o pescoço, como um pássaro que perdeu a pista. Então vamos embora, decidiu Daniel. Seco, pagamos e vamos embora. Podem ir, respondi, a fatura leva a assinatura, a lição. Memória. Ele tirou o cartão. O empregado recolheu com um aceno irrepreensível. O barulho do datafone a ligar soou como um selo a fechar um capítulo.
Lily observou tudo com a serenidade dos que viram tempestades e já não tremem com chuva. Claire, a minha mãe tentou outra via. Desculpa se fomos duras. Era só para te impulsionar. A palavra, impulsionar, atravessou-me como um garfo fora de sítio. Toquei no guardanapo, para não responder com velhas chagas. Impulsionar não é rebaixar, disse. Por fim, impulsionar não é chamar sorte ao trabalho dos outros. Impulsionar não é ensinar uma criança a pedir menos do que merece. O datafone apitou. Daniel digitou. O recibo saiu devagar. Vanessa pegou nele como quem segura um retrato desfavorável. 2 recibos, pediu, um para livros. Outro sem NIF. O empregado manteve a mesma cortesia de sempre. O profissionalismo salva muita gente do ridículo próprio. Olhei para Lily. Havia orgulho nos olhos dela. Mas não aquele orgulho que quer espetáculo. Um orgulho silencioso, de quem viu a mãe ficar de pé por dentro. Toquei no cabelo dela. O mundo todo podia não compreender. Ela compreendia. E a sobremesa, arriscou alguém ao fundo. Numa tentativa estranha de colar a noite ao normal. Sorri. Por fim. A sobremesa é para quem serve. Fiz sinal à equipa. Empurrem para a cozinha. Por favor, levem para casa. Vanessa riu-se sem graça. Um som curto, cortado ao meio. Generosa com os teus, cruel com os teus, disse, a olhar de lado para a minha mãe. Não confundas limite com crueldade, respondi. O limite é o que impede a crueldade de continuar. A sala respirou. Uma respiração coletiva. Como depois de um mergulho. Os empregados terminaram a redistribuição. A nova mesa estava. Enfim, no lugar certo. Alguém bateu palmas. Uma vez, desencorajado. Depois 2. E calou. Não era momento de aplausos, era de rescaldo. Aproximei-me meio passo da mesa da minha mãe. Não para vencer, para fechar o que precisava ser fechado. Podem ficar, disse. Sincera, podem comer, podem aprender. Eu aprendi durante anos. Hoje, aprendam vocês. Ela não respondeu. Endureceu o gesto. Reorganizou a mala como quem guarda um segredo que não volta a usar. No rosto, a sombra de uma pergunta que a vida dela nunca a ensinou a fazer, e se ela estiver certa? Voltei ao meu lugar. Lily pousou a cabeça no meu ombro. O piano ensaiou um tema conhecido. Agora apto a voltar. A campainha da cozinha tocou de leve, pratos prontos. O mundo retomava o passo, mas já noutro compasso. Mãe, Lily sussurrou, doeu. Sorri para a frente, para que ela sentisse a resposta pelo corpo. Doeu o que tinha de doer, disse, curar também custa. Levantei o queixo. A minha mãe inspirou, como quem se prepara para a última cartada. Eu conhecia aquele respirar. Era o prelúdio do julgamento que sempre esteve por vir. Agora achas que és melhor do que nós? Claire, ela disse, finalmente, na voz polida que usa para transformar orgulho em argumento. Olhei-a com uma calma nova, fresca como massa bem descansada. A sala ficou outra vez em atenção. Nunca fui melhor, respondi. Nítida, só deixei de ser menos. O silêncio que se seguiu ao meu, só deixei de ser menos, não era vazio, era denso. Cheio de respirações contidas, de palavras que não ousavam nascer. O som das velas a estalar sobre a cera tornou-se o único movimento audível. A minha mãe mantinha-se de pé, os braços cruzados, o queixo erguido num ângulo estudado. O mesmo com que enfrentava vizinhas, médicos e contas atrasadas, o ângulo do controlo. Tu achas que és melhor? Claire, repetiu, mais baixa, mas com veneno suficiente para chegar a todos, melhor do que a tua irmã. Melhor do que nós, só porque tens um restaurantezinho com cheiro a açúcar e empregados a aplaudir as tuas rebeldias. Restaurantezinho. O diminutivo caiu sobre mim como uma chuva fria. Não doía pelo que ela dizia, doía porque era previsível. Eu já tinha ouvido essa melodia, tocada com as mesmas notas de desprezo travestido de preocupação. Respirei. O coração batia num ritmo controlado. Mas os joelhos ainda lembravam os anos em que eu acreditava que o amor da minha mãe era condicional à minha obediência. Mãe, comecei, sem erguer o tom, eu não sou melhor. Mas também não sou o espelho quebrado que vocês quiseram que eu fosse. O rosto dela endureceu. Depois vacilou por um segundo, rápido. Quase imperceptível. Vanessa, já sentada à nova mesa, não resistiu a entrar. Ah, por favor, disse, rindo nervosa, isso é drama barato. Sempre foste sensível demais. Claire, a mãe só quis o melhor para ti. Virei-me lentamente, olhando-a como quem olha um retrato antigo e percebe, finalmente, o que sempre esteve errado na moldura. O melhor para mim, repeti. Serena, quando, melhor, significava rir de mim por vender bolinhos. Quando me chamavas, a irmã com mãos de farinha. Ou quando me tiravas da foto de Natal porque a minha bata de trabalho estragava o enquadramento. Vanessa engoliu em seco. Daniel tentou salvar o momento com uma piada forçada. Bem, ao menos agora estás bem-sucedida.
Não é? Então tudo valeu a pena. Sorri, mas não com alegria. Não, Daniel. Sucesso não apaga humilhação. Só a expõe à luz certa. A sala ficou imóvel. As famílias, os empregados, até os talheres pareciam esperar o desfecho de um julgamento que demorou anos a começar. A minha mãe descruzou os braços e deu um passo em frente. Sempre foste ingrata. Eu dei-te tudo o que podia. Dei-te educação, casa, comida. A velha contabilidade do amor. Não, mãe, respondi, deste-me sobrevivência. Não pertença. E entre as duas, há um abismo. Ela bufou. És mentirosa, Claire. Inventas dramas para justificar a tua distância. Queres um exemplo? Perguntei. A voz firme mas sem raiva. Eu supliquei que viesses à peça da escola da Lily. Disse-te que era importante. E tu respondeste que tinhas o cabelo marcado para a gala da Vanessa. Alguns convidados olharam discretamente, murmurando. A minha mãe percebeu. O orgulho dela vacilou. Isso foi um mal-entendido. Foi uma escolha, cortei, e é isso que dói, que nunca escolheste ver-nos. As palavras saíram devagar, pesadas, mas precisas. Vi nos olhos dela algo que nunca tinha visto antes, dúvida. O primeiro sinal de que talvez, só talvez, eu estivesse a quebrar a couraça de décadas. Vanessa tentava rir outra vez. Mas o riso soava como vidro fino a partir-se. Agora vais pôr a mãe contra mim? Perguntou. É isso. Fazes-nos sentir monstros só porque não te babámos por meia dúzia de cupcakes? Lily endireitou-se na cadeira. Os olhos acesos. Não foram cupcakes, disse. Baixinho, foram noites sem dormir. A voz dela era pequena, mas a coragem enorme. A sala prendeu o ar. A minha mãe olhou-a. Surpresa, talvez pela primeira vez a ver a neta inteira. E não a sombra da filha que nunca entendeu. Lily, murmurou. Mas a menina não desviou o olhar. A mãe trabalhou tanto. E vocês, nunca aplaudiram. Eu quis intervir, poupá-la, mas percebi, era o momento dela. A menina que aprendera a calar-se estava finalmente a aprender a falar. A minha mãe tentou recuperar a autoridade. Miúda, não fales assim com os mais velhos. Os mais velhos deviam dar o exemplo, respondeu Lily. Calma, sem insolência, não é justo ensinar silêncio e chamar-lhe respeito. As palavras caíram como um sussurro sagrado. O piano calou-se por completo. E alguém, lá atrás, uma senhora de cabelos prateados, talvez cliente antiga, bateu palmas. A primeira, depois mais duas, três. O som espalhou-se, discreto, não como aplauso de espetáculo, mas como aprovação silenciosa. A minha mãe piscou rápido, como quem tenta impedir uma lágrima de ganhar forma. Achas que esta encenação muda alguma coisa? Perguntou. Sem força, que apaga os anos que te criei. Não, respondi, mas mostra quem cada uma de nós se tornou. Tu escolheste o orgulho. Eu escolhi a verdade. Ela ficou imóvel. Vanessa mexia nas pulseiras, como quem procura refúgio no barulho. O peso do que não foi dito pairava sobre a mesa, espesso como fumo. Aproximei-me da minha mãe. Mãe, olha para mim, disse, não sou uma decepção. E nunca fui. Sou o resultado de tudo o que aprendi contigo, até do que doeu. A força que usaste para me julgar. Eu usei para sobreviver. Ela respirou fundo, mas não respondeu. Os olhos dela, por um instante, pareceram perder o foco, como se revivesse todos os momentos em que me cortou pela raiz, sem perceber que, mesmo assim, eu tinha florescido. Fiquei ali, em pé, à frente dela, não como filha à espera de perdão, mas como mulher a exigir reconhecimento. Tu sempre disseste que o amor é para quem merece, acrescentei, pois bem, eu mereço. E a Lily também. A minha mãe baixou o olhar. Finalmente. Foi tão rápido que só eu vi. Uma brecha, pequena, mas real. E nesse instante compreendi, talvez o perdão nunca viesse em palavras. Talvez o único perdão possível fosse o meu próprio, por ter esperado tanto tempo que ela me visse. Lily segurou a minha mão. Posso dizer uma coisa? Perguntou, em voz quase de vento. Sorri. Claro. Ela deu um passo à frente. A voz segura. A minha mãe não é só a dona. É a pessoa mais forte que conheço. Um murmúrio percorreu a sala. Alguém murmurou, brava menina. Outro, assim se educa. É pela primeira vez em anos. Senti algo dentro de mim assentar. Não vitória, não vingança, paz. A minha mãe virou-se. Agarrou na mala. O rosto frio. Vamos, vereador, disse apenas, talvez um dia percebas o que é ser mãe. E saiu. Vanessa e Daniel seguiram-na. Os gêmeos calados, segurando-se às mãos dela. A porta fechou-se atrás deles. E o restaurante respirou. O ar pareceu finalmente limpo. Como depois de uma tempestade longa. Olhei para Lily. Ela estava sorrindo. Cansada, mas leve. Toquei-lhe no cabelo. Doeu.
Não foi? Perguntou. Sim, respondi, mas é assim que cresce quem deixa de ter medo. Ela encostou a cabeça ao meu ombro. E o piano voltou, suave, com notas de recomeço. Era o fim do julgamento. Mas o início de algo maior, o nascimento da nova mesa. Onde finalmente ninguém precisaria pedir licença para sentar-se. A porta ainda tremia do fecho quando o restaurante respirou. As velas voltaram a ser apenas luz, o piano. Um fio de música que não disputava espaço com ninguém. O ar cheirava a louça quente e canela, o cheiro de depois da tempestade. Lily encostou a cabeça ao meu ombro. Aquele gesto que diz, sobrevivemos. Senti o peso leve dela e, por baixo, um outro peso a deslocar-se dentro de mim, o de anos a encolher para caber. Tinha acabado. Mãe, e agora? Perguntou. Tão baixo que quase me confundiu com pensamento. Agora arrumamos a casa, disse, e abrimos espaço. Fiz sinal à equipa. Os empregados começaram a recompor o salão. Não para voltar ao antes, mas para desenhar um depois. Retiramos o centro de mesa exagerado que servia de trono. Aproximamos as cadeiras. Encostamos as mesas em ilha. O salão ganhou formato de conversa. Não de hierarquia. A sobremesa vai para a cozinha, pedi, cada um leva uma fatia para casa. Hoje quem serve? Sentará à mesa. Houve um brilho nos olhos de quem passa a vida a pôr pratos à frente dos outros. Drew aproximou-se com um pano ao ombro e um sorriso que segurava as margens. Chefe, hesitou, o pessoal está lá dentro a falar. Dizem que nunca viram alguém segurar uma sala assim. Não com gritos, com limite. Nem com humilhação, completei, aqui, não. Ele assentiu. Depois, num gesto tímido, pousou no balcão um cartão que tinha rabiscado à pressa, mesa nova, terça-feira, jantar aberto para quem sempre ficou de fora. Olhei-o. As palavras eram simples, mas abriram-me qualquer coisa no peito. É uma ideia, murmurou, convidamos vizinhos. Miúdos da escola. Clientes que chegam sozinhos. A gente estica a mesa. Fazemos isso, respondi, com uma regra, ninguém encolhe para caber. Lily levantou o rosto, atenta. E se alguém tentar encolher-nos outra vez? Então repetimos a lição, disse. Sem dureza, com educação. Com firmeza. Com luz acesa. No canto, a senhora de cabelo prateado, a mesma que batera palmas, aproximou-se com passo calmo. Não nos conhecemos, disse-me, mas hoje senti que pertencia a qualquer coisa. Obrigada por ficar, respondi, ficar é mais difícil do que aplaudir. Ela pousou uma nota de agradecimento e, antes de voltar à mesa, tocou na mão de Lily. Tu tens a voz que muitas de nós não tivemos quando éramos pequenas. Lily corou, e eu vi na cara dela um reconhecimento novo, o momento em que uma criança entende que o que disse chegou noutros corpos. Voltei-me para a equipa. Vamos escrever a carta da casa, anunciei. Regra número 1, respeito não se pede. Pratica-se. Regra número 2, crianças não são exceção, são prioridade. Regra número 3, se alguém entrar sozinho, sai acompanhado, nem que seja com o nosso boa noite, mais demorado. Riram-se baixinho, mas era um riso de alívio, como quem sabe. Finalmente, para que lado fica o norte? Sentei-me com Lily à nova mesa 1, não a mesa da vaidade. A mesa ao alcance de todos. Troquei o copo de água dela por um flute de sumo espumoso. Os olhos brilharam. Para nós, perguntou. Para nós, e acrescentei. Para mim, para a menina que adormeceu no chão da cozinha e para a mulher que decidiu acordar inteira. Bebi um gole, e o passado veio-me à boca como açúcar bem medido, as madrugadas frias. O não dos bancos. O cheiro de massa quando tudo parecia sem forma. Durante anos, confundi amor com aprovação, se me aprovassem. Talvez me amassem. Hoje percebia o erro, amor é mesa. Não auditório, é prato que se reparte. Não aplauso que se mendiga. Achas que elas vão mudar? Lily voltou. Com a honestidade que me quebra e monta. Talvez, não menti, mas nós já mudamos. Isso chega para começar. Ela ficou a pensar. Eu também. Crescer. Percebi. Não é conseguir respostas, é aprender a não vender perguntas por silêncio. É se houve traição, houve. A pior foi a que fiz a mim mesma, acreditar que a dignidade podia esperar. Hoje, não espera mais. Drew regressou com 2 fichas de reservas na mão. A loja de Campo de Ourique já nos pediu 3 bolos iguais a este para o fim de semana, sorriu, e um hotel no Parque das Nações quer agendar uma prova. Sorri de volta. Não por números, por coerência. O que se constrói com respeito dura mais do que um turno. A rapariga que antes me abordara, a dos 20 e poucos, aproximou-se outra vez. A manga da blusa enrolada nos dedos. Desculpe, começou. A minha irmã faz o mesmo comigo. E hoje, doeu e curou ao mesmo tempo. Posso vir à mesa nova, de terça? Posso ajudar a servir? Podes sentar, interrompi. Suave, se quiseres ajudar. Melhor. Mas primeiro come. O corpo entende a liberdade antes da cabeça.
Ela sorriu com os olhos úmidos. Assentiu. E foi aquela imagem, uma desconhecida a pedir lugar não de favor, mas de direito, que me confirmou, a mesa que eu precisava montar não era só móvel. Era um pacto. Fui até à entrada. No cavalete de giz, estava escrito o menu. Apaguei a sobremesa do dia e escrevi por cima, em letras grandes. Aqui, ninguém bebe menos do que merece. Aqui, toda a gente tem lugar. Voltei para dentro. O salão tinha outro som. Não era o tilintar dos copos caros, era o andar das conversas quando ninguém tem medo de tropeçar. Sentei, respirei, e um descanso novo assentou entre as omoplatas, o descanso de quem devolveu o que não devia carregar. Lily brincava com as bolhas do sumo. Quando abrimos a terceira loja. Posso pôr uma foto nossa na parede? Perguntou. A nossa primeira, mesa nova. Podes, respondi. Certa, vai lembrar-nos porque abrimos portas. Pousei a mão sobre a dela. O piano desenhou um tema que parecia caminho. Os empregados sentaram-se, um a um, nas mesas laterais com as suas fatias de bolo, riram-se. Tiraram fotos, mandaram mensagens. Reparei como o riso deles era diferente, não o riso contido de quem está, de serviço, mas o riso de quem se pertence ao lugar onde trabalha. Olhei em volta e soube, o que fizemos ali não foi ganhar uma disputa. Foi mudar a gravidade do salão. Antes, tudo orbitava à volta de quem falava mais alto. Agora, a mesa puxava para o meio quem nunca tinha sido centro. Peguei no copo, eu, que durante anos brindei em silêncio para não acordar os demónios dos outros. Levantei-o com a leveza de quem finalmente acordou os seus anjos. Para todos os que chegaram aqui com sede de lugar, disse. A vós é encontrar o teto sem esforço, esta mesa é vossa. É se alguém algum dia vos apontar a torneira. Ensinem-lhe o caminho do brinde. Um murmúrio de concordância percorreu a sala. Não foi aplauso, foi aliança. Encostei o copo. Lily aproximou-se. Cúmplice. Mãe, e as pessoas lá fora? As que estão a ver-nos e ainda se sentam no canto. Respirei. Chegava a hora de falar com elas. Não só contar, convidar. Olhei para a câmara, para aqueles olhos invisíveis que me acompanharam até aqui, e senti a palavra certa subir-me à boca. Limpa e inteira, como um bolo que sai do forno no ponto. O salão estava finalmente em paz. O som dos talheres misturava-se ao riso leve do pessoal da cozinha. E as velas, que antes tremiam de medo, agora tremiam de vida. A luz refletia-se nos copos e devolvia um brilho sereno, como se o próprio restaurante entendesse que ali, naquela noite, algo tinha mudado para sempre. Lily olhava para mim, com as mãos ainda firmes no fluto de sumo espumoso. Mãe, sussurrou, achas que elas vão lembrar-se disto? Pensei antes de responder. Talvez, disse, devagar, mas não é isso que importa. O importante é que tu te lembres. Que te lembres de como é quando alguém tenta apagar-te, e tu decides acender-te por dentro. Ela assentiu. E foi então que senti o impulso, olhar para a câmara. Não por vaidade, por necessidade, porque há alguém, agora mesmo, do outro lado, que também bebeu água do grifo em silêncio, que também se encolheu para caber em mesas que nunca foram suas. Levantei o olhar. As palavras vieram sem roteiro, como vêm as verdades que esperam a vida toda para serem ditas. Talvez tu, que estás a ver isto, saibas o que é sentar-te no canto. Talvez saibas o gosto de ser ignorada, de ver o teu esforço tratado como ajuda, e não como conquista. Talvez te tenham ensinado a agradecer por lugares apertados, por copos baratos, por amor com condições. O ar pareceu parar. Eu continuei. Quero que saibas, não há vergonha em começar pequena. A vergonha é deixares que te convençam de que o teu lugar é esse, o canto. Se ninguém te puxar para o centro, puxa a tua cadeira. E se a mesa não tiver espaço, constrói outra. O silêncio da sala transformou-se em escuta. Até o piano pareceu baixar o volume, como se desse espaço às palavras. Eu aprendi, disse, que dignidade não se mendiga. Pratica-se, que ser boa não é ser submissa, e que perdoar não é esquecer, é não repetir. Hoje, olhei nos olhos da mulher que me criou e percebi que o amor sem respeito é uma casa sem teto, protege do sol, mas deixa entrar a chuva. Lily apertou a minha mão. E tu, mamã? Perguntou, baixinho, ainda queres que elas venham à nossa mesa? Sorri, com aquele sorriso que nasce do cansaço bom. O de quem já chorou tudo e agora respira. Quero, sim, mas não para me provarem nada. Fiz uma pausa, quero que venham aprender o que é um lugar onde ninguém precisa encolher para pertencer. Olhei de novo para a câmara. E tu, que me ouves, lembra-te, cada vez que deixas de te diminuir, estás a pôr mais um prato na tua mesa. Quando dizes, basta, não estás a afastar-te do amor, estás a limpar o espaço para o amor certo chegar. Quando constróis o teu próprio lugar, ensinas outros a fazer o mesmo. As pessoas na sala começaram, uma a levantar os copos, não porque alguém mandou,
Mas porque entenderam. O som dos brindes espalhou-se. Leve, sincero, cheio de vida. Levantei o meu copo. Este brinde, disse, é por todos os que um dia foram convidados para a mesa errada. Por todos os que ouviram, não pertences aqui. Por todos os que ainda esperam ser vistos. Respirei fundo. A voz baixou. Não esperem mais. Constroem. Sentem-se. E quando alguém tentar apagar a vossa luz, lembrem-se do sabor do bolo que nasceu da humilhação e cresceu em dignidade. Lily riu, baixinho, e encostou a taça à minha. O som do vidro a tocar outro vidro foi limpo e absoluto. Como o primeiro acorde de uma nova canção. O público, clientes, empregados, estranhos que já não eram estranhos, repetiram o gesto. Copos erguidos, cabeças erguidas. Uma mesa só, finalmente. O piano começou a tocar uma melodia simples, com notas que subiam e desciam como respirações. Dreu acenou da cozinha, um sorriso largo, e a rapariga de antes segurou um prato e disse, em voz clara: à mesa nova. À mesa nova, repeti. Lily olhou-me, confiante, como quem vê o próprio reflexo num espelho limpo. E eu, pela primeira vez em muitos anos, não senti falta de nada, nem de aprovação, nem de desculpas. Apenas pertencia. A câmara afastou-se devagar, captando o brilho das velas, o riso das pessoas, o bolo já meio cortado. A luz ficou quente, quase dourada, enquanto a minha voz ecoava, serena, em off. Não precisas de pedir licença para existir. A tua história é o teu assento. É quando chegares à tua mesa. Deixa sempre um lugar livre. Pode ser que alguém precise aprender. Contigo. Que também há lugar para ele. É antes de o ecrã escurecer. Um último texto aparece. Diz-me nos comentários, quando foi a última vez que disseste, basta. E partilha este vídeo com quem ainda bebe água do grifo em silêncio.